tema agora é ação popular, um dos grandes remédios constitucionais para, muitas vezes, fiscalizar a atuação do poder público, movimentando o poder judiciário. Previsão da ação popular nós encontramos no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal. Acompanhe na sua Constituição. Ali diz: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então nós encontramos aqui o fundamento constitucional da ação popular, um dos remédios que deveriam inclusive ser mais utilizados pelo cidadão para proteger principalmente interesses difusos, interesses espalhados pela sociedade. Então, quando nós falamos aqui a respeito de interesses difusos, são aqueles que atingem sujeitos indeterminados. Atinge ali, na verdade, a sociedade como um todo. Então, por exemplo, quando nós falamos a respeito de ação popular, uma informação fundamental para compreender esse instrumento é lembrar o seguinte: qualquer cidadão poderá ajuizar ação popular para a proteção de determinados interesses difusos. Então, muito cuidado com isso. Não é qualquer pessoa, é um cidadão, um nacional no gozo dos direitos políticos. Tem que ser pessoa física. Então, muito cuidado. Segundo a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, pessoa jurídica não pode ajuizar ação popular. Quando nós lemos o texto constitucional, ali nós encontramos qualquer cidadão nacional, pessoa física, no gozo dos direitos políticos, poderá ajuizar a ação popular. Quando nós falamos cidadão, aqui temos que deixar bem claro esta característica. Uma pessoa que poderá influir direta ou indiretamente na formação da vontade nacional. Então, quando nós falamos a respeito aqui de cidadão, não é qualquer pessoa física. Tem que ser nacional no gozo dos direitos políticos. Atenção! Direitos políticos não significa apenas votar e ser votado nas eleições. Não é essa a ideia apenas. Tudo bem, quando nós falamos a respeito do cidadão, a primeira coisa que se destaca, primeiro ponto que chama a atenção é esta possibilidade. Capacidade eleitoral ativa, votar nas eleições, capacidade eleitoral passiva, ser votado em eleições. Agora, quando nós falamos dos direitos do cidadão, é algo muito mais amplo. Significa a iniciativa popular das leis, ter uma participação efetiva na iniciativa popular das leis. Significa participar de plebiscito e referendo. Então aqui nós temos inclusive esta ideia de democracia direta, que também está prevista no texto constitucional. Quando nós falamos de direitos políticos, significa também ajuizar ação popular para a proteção dos interesses, aqui no caso, que acabam muitas vezes afetando o Estado. Então, esse é um cuidado que nós temos que ter quando analisamos numa prova a expressão qualquer cidadão. Não é qualquer pessoa, é qualquer cidadão nacional no gozo dos direitos políticos. Nós vamos provocar uma atuação do Poder Judiciário para que ele analise, fiscalize muitas vezes a atuação do próprio poder público. Nós vamos encontrar expressamente previstos alguns interesses difusos já no artigo 5º, inciso 73. Começando pelo seguinte, vejam só. Um primeiro direito, interesse difuso protegido já pela ação popular é o patrimônio público. Patrimônio de pessoa que faz parte da administração pública, pessoa jurídica que compõe o poder público ou de entidade da qual o Estado participe. Então lembre-se, genericamente, o interesse já
protegido pela ação popular, que acaba movimentando o Poder Judiciário para fiscalizar o poder público, é patrimônio público. Também nós vamos encontrar moralidade administrativa. Então, se existe um ato praticado pelo poder público que viola a moralidade administrativa, mediante ação popular você pode provocar a atuação do Poder Judiciário. Também, da mesma forma, nós vamos encontrar proteção do meio ambiente, outro interesse difuso, protegido mediante ação popular. E, finalmente, o patrimônio histórico, artístico, cultural do nosso país, também um interesse difuso, protegido por ação popular. Então, notem, mediante ação popular, você pode buscar a atuação do Poder Judiciário para anular um ato que esteja violando, esteja muitas vezes causando um prejuízo ao patrimônio público ou patrimônio da entidade da qual o Estado participe. Moralidade administrativa, proteção do meio ambiente e patrimônio histórico, cultural do nosso país. Vale muito a pena estudar a lei que trata de ação popular, Lei 4717 de 65. A Lei 4717 de 65 acaba analisando em detalhes este instrumento constitucional tão importante numa república, onde nós temos que proteger interesses difusos. Várias questões podem ser elaboradas em direito administrativo a respeito da Lei de Ação Popular, Lei 4717 de 65.